Mefistófeles, uma das entidades menos cultuadas no Brasil, raramente se ouve falar dentro do luciferianismo, do satanismo moderno, embora extremamente cultuada nos Estados Unidos, ao longo da Europa, a Rússia, a Inglaterra, a Polônia, e sem dúvida entre as entidades preferidas no cenário ocultista internacional. Mas por que no Brasil raramente se ouve falar de Mefistófeles? Seria apenas uma entidade folclórica dos contos de Goethe? Uma entidade apenas literária? Não. Mefistófeles de fato é uma divindade, de fato é um daimon, aquele que reza a sabedoria, aquele que estava no princípio de tudo. Acontece que no Brasil nós temos o culto muito fechado dentro dos daimons populares, no sistema da Ars Goetia, através do satanismo moderno, Baal Zebu, Satã, através de Paimon. Então, entidades que têm pouco conhecimento na rede, elas acabam sendo menos procuradas para a sua devoção. Mas Mefistófeles, muita gente não sabe, além dos contos de Faust, de Goethe, Mefistófeles, dentro do seu arquétipo, é o mesmo Lucifugor Focale, sobre uma outra máscara, sobre um outro processo de arquétipo. Mefistófeles significa difamador, aquele que não ama a luz. Mefistófeles, ele está presente muito antes dos contos de Faust. Mefistófeles, o seu próprio sigilo tradicional e esquecido pelo passar do tempo, principalmente na nossa cultura nacional, dentro de devoções a daimons, através do 7º livro de Moisés. Sim, ali há um dos sigilos mais antigos de Mefistófeles. Além de ritual, não só a Mefistófeles, como aos outros duques do inferno, que foram mencionados ainda por Johannes Faust, mais antigo que a obra de Faust, Goethe, no Grimório do Corvo Negro, onde ele se apresenta como um dos duques do inferno. Mefistófeles, ele pertence dentro da árvore quilofótica à Quilifa de Samael, Quilifa de Mercúrio. O seu elemento é o fogo, a sua cor é o vermelho sangue. E nessa Quilifa, ele trabalha no seu plano de atuação muito semelhante à figura de Hermes, como um mensageiro dos deuses, como um iniciador, aquele que traz o movimento da criação, aquele que sempre esteve presente na roda da humanidade, simbolizado pela roda da fortuna. Embora se caracterizasse Mefistófeles com uma carta do tarô, sem dúvida nenhuma, essa carta poderia ser pronunciada como a carta do louco. Aquele que inicia a pré-jornada como número 0, antecipando, buscando o caminho, e aquele que está após todas as coisas no final de ciclo. Mefistófeles, aquele que não ama a luz. Por quê? Mefistófeles, ele é o espírito do caos. Diante do caos, quando se fala no nada, no vazio existencial, no útero, aonde está toda a morada das grandes mães da noite, ali Mefistófeles se fez presente. Ele é conhecido também como Senhor das Sombras, aquele que extrai a luz do indivíduo, como temos ao longo do conto de Faust, tornando luz a sua sombra, a sua escuridão. Isso porque Mefistófeles entende que quando o ser humano ele traz para si a sua sombra, ele submerge na sua escuridão, adentrando ao seu abismo, ele aprende a romper os valores pessoais e a vencer os seus medos internos, trazendo a sua sombra à tona e aprendendo a conviver com as suas sombras a ponto de não ter medo ou ser derrotados por ela. A sua cor é o vermelho, o sangue, porque, embora Mefistófeles
não é uma entidade essencialmente vampírica. Vampiros astrais são entidades que não possuem energia vital e utilizam do sangue para repor a sua energia vital, a sua existência. Mefistófeles, dentro do ponto de vista da oferta do sangue, ele obstrui e pega para si a escuridão, o elemento da escuridão do sangue, como força vital para si. O sangue também é simbolizado pela centelha divina dos deuses no homem, já que em muitos escritos antigos se entende que o sangue armazena a alma humana, por isso carrega a vida. Lembrando também que dentro do contexto de demolatria, dentro do satanismo moderno, do luciferianismo, que trabalha com a lei de sangue, adiante vou fazer um outro vídeo desmistificando melhor, de forma mais clara, sobre rituais com sangue. Não estamos falando de sangue animal, não estamos falando do sangue de outras pessoas, mas fala do magista que trabalha com o seu sangue, com a oferta da sua dor, com a oferta da perca do seu medo, colocando o seu sangue, a sua centelha divina, a sua escuridão como oferta a Mefistófeles. Ao longo de toda a fábula faustiana, nós temos a questão de Faust, que faz o seu pacto com Mefistófeles, aonde ele se mostra na sua primeira forma como um dragão negro, simbolizando a sua essência primitiva, a sua origem como Deus, pela energia da esfera draconiana. Após se mostrar como dragão, Faust ele toma uma forma para Mefistófeles toma uma forma para Faust como um frate, um monge velho com seu capuz. Nesta forma, Faust se surpreende e Mefistófeles menciona que ele pode tomar qualquer forma, a fim de se mostrar para Faust, para poder baixar a sua vibração e Faust poder reconhecê-lo como uma presença de um daimon, um ser de sabedoria, mais amigável a Faust para ajudá-lo na sua grande iniciação, ou seja, no caminho da autodeidificação do homem para se tornar Deus. Toda a magia draconiana, toda a magia faustiana, o intuito de Mefistófeles como iniciador é levar o homem ao caminho da deidificação. Dentro de alguns contos de Faust, no final do conto fala que ele se converteu devido ao olhar da igreja, coloca no conto que ele se converteu buscando a sua salvação. Em outros contos, fala apenas que o corpo de Faust foi dilacerado, passando pelo caminho da iniciação, mas não apresenta o real resultado de Faust após a sua morte, levando ao seu resultado. Ao longo de todo o caminho faustiano, o autor, através do seu processo de inspiração, de uma certa canalização da energia de Mefistófeles, trouxe muitos atributos deste Deus, mostrando que Mefistófeles ele é o mensageiro, aquele que trabalha a iniciação e a movimentação de todas as coisas no universo. Sendo assim, ele traz a sabedoria. Mefistófeles ele é a representação ocidental legítima que nós temos do adversário, semelhante à história de Jó, aonde o adversário dialoga com Yahvé e Yahvé ouve todos os seus argumentos, dando voz e liberação para as suas ações, a fim de provocar acontecimentos e efeitos na vida de Jó para testar a sua fé. Nessa figura do adversário, nós temos Mefistófeles regendo acontecimentos, regendo as ações na vida de Faust para que ele possa transpassar este processo de identificação do homem a Deus. Mefistófeles ele é conhecedor de ciências, ele é conhecedor de todas as ciências e culturas, passando a senhor da sabedoria. Mefistófeles também por ser conhecido como o senhor das sombras. Isso porque, novamente, Mefistófeles, aquele que não ama a luz, ele é aquele que traz a essência da escuridão, representando o útero materno.
Tanto que Mefistófeles ele sempre é mencionado como a entidade protetora do sagrado feminino e que leva ao caminho para aquele que deseja encontrar-se com as mães da noite, ou seja, com as deusas antigas, desde as deusas conhecidas como as deusas esquecidas. Mefistófeles ele é muito comparado com a serpente no Jardim do Éden, porque a serpente, dentro da parábola do Jardim do Éden, ela leva a Eva e Adão, posteriormente, a sua iniciação, a conhecer a verdade, a conhecer o segredo da vida e ensinar-lhes a eles a entenderem que eles também podem se tornar como Deus a partir do momento que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mefistófeles ele é um adversário a todo o arquétipo cristão. Isto porque, mesmo ele sendo configurado como o senhor da malandragem, dos daimons, por conhecer as artimanhas, ser uma entidade de domínio da dialética, da retórica, doutor da erudição, ao mesmo tempo, Mefistófeles é aquele que vai contra os aspectos do demiurgo, no sentido de tolerar a escravidão, de tolerar a impunidade humana. Dentro dos contos originários de Mefistófeles, na demonologia, se entende que Mefistófeles assumiu um papel de frente, sendo não apenas um duque, de acordo com o Grimório de Faust, mas também considerado um dos príncipes do inferno. E Mefistófeles, junto a Lúcifer, Samael, a Belial e Leviatã, eram os 4 cavaleiros à frente do trono do Altíssimo que iniciaram e incitaram a rebelião de todos os anjos para provocar a queda dos anjos do paraíso. Assim como Mefistófeles também estava à frente quando teve que proteger Lilith dos anjos que vieram buscá-la, e Mefistófeles também estava à frente de todo o processo da criação do mundo e da terra e de todas as coisas como foram criadas, como nos traz o Kitab al-Mudabi, o Picatrix, através da figura de Melek-Taus, que criou o mundo e todas as coisas, incluindo os humanos, através do que chamamos a Pérola Branca. Mefistófeles, para muitos, dentro de um olhar cristão, é o enganador, é o adversário. Mas isso porque ele nunca aceitou se corromper às mentiras e às ilusões da estagnação. Ainda temos na demonologia que Mefistófeles estava junto com os outros anjos que tomaram as filhas dos homens como esposas, ensinando aos homens, junto a Azazel, Semiasa, o processo de criação de armas de guerra, o ensino de poções, o uso medicinal das ervas, o conhecimento das primeiras ciências para que a humanidade pudesse evoluir. Conto representado e contado de forma diferente pela história de Prometeus, que roubou o fogo dos céus para trazer este conhecimento à humanidade. Mefistófeles, ele é baseado na esfera de Samael, ao mesmo tempo o iniciador, aquele que movimenta as energias para o processo de grande iniciação, para entender as sombras externas, e novamente ele se apresenta em Satariel, dentro do arquétipo de Lucifúgio Afocale, aquele que foge à luz. Novamente, Mefistófeles, que não ama a luz. Lucifúgio Afocale, aquele que foge à luz. Justamente por ser o senhor das sombras, representando através de Saturno o seu habitat, a escuridão, a presença do caos, quando não existia absolutamente nada. Quando os deuses se autocriaram, juntamente com essa esfera, Mefistófeles se autocriou do nada primordial, da escuridão. E dessa escuridão, ele tomou a sua forma e, como divindade, ele sempre acompanhou Faust nos seus processos, ensinando, fazendo, no próprio conto de Faust fala que ele fazia truques, enganando pessoas,
a favor de Faust, com suas brincadeiras, similar ao bobo da corte. Novamente, similar ao louco do tarô que procura a liberdade, que olha para o alto sem temer aonde cair. Ao mesmo tempo, Mefistófeles, ao longo de toda a sua trajetória com Faust, ele foi criando, dentro do conto faustiano, uma amizade com Faust, de forma que é interessante que no conto ele mostra que Faust despertou em Mefistófeles uma certa sensibilidade por essa amizade. Como Mefistófeles temos no conto de Faust, ele foi ensinando para ele não só as ciências, as artes, de acordo com, porque Faust era um sociólogo, era um filósofo, era um grande conhecedor que tinha vontade de entender os mistérios do universo para ser como Lúcifer. E o próprio Faust homenageia Mefistófeles, dizendo: se eu pudesse, eu daria todas as almas a Mefistófeles como estrelas, e assim seria o imperador deste mundo. Faust queria se tornar como Lúcifer, por isso ele pactuou com Mefistófeles, que também é tido como senhor do mundo material, o imperador deste mundo, justamente porque ele partilha não só como príncipe dentro do caos, não só por estar entre os primeiros que se iniciou a rebelião dos Anjos, mas como iniciador ele sabia que se não levasse Faust a um caminho psicológico de conhecimento, de enfrentar suas sombras internas, este processo de Da'af que todos, seja na sua caminhada sefirótica pela árvore da vida, ou na sua caminhada quilofótica, a fim de vencer seus medos, seus egos, passar pelos seus lutos, seus sacrifícios, para subir a árvore como serpente, antes de descer como espada flamejante na árvore da vida, é através deste processo de medos, desses processos de luto, de identificação, que Mefistófeles muitas vezes leva seus pactuados a uma linha muito fina entre a sanidade e a loucura. Porque este questionamento de valores, este questionamento de entender o quanto você compreendeu até aqui, achando que acreditava em uma verdade e era tudo mentira. O quanto até aqui você acreditou que poderia receber um céu e, na verdade, estava caminhando para receber algemas, para se tornar escravos de uma figura demiúrgica. É neste processo de autoidentificação, de libertação, aonde muitos seres humanos vão pelo ego, em busca da riqueza, do ouro, e que à medida que vão buscando essa identificação e passando por esses processos, vão identificando que o motivo maior da sua busca é uma ilusão. Por isso, Mefistófeles, ele é o louco do tarô. Ele leva a este conhecimento, essa esfera de buscar pela prosperidade, pela riqueza, mas também vai te levando à aprendizagem do quanto o materialismo é uma ilusão. E do quanto este materialismo não é uma prosperidade espiritual. E é neste processo de prosperidade que vem pela autoidentificação do homem para se tornar como Lúcifer, para se tornar como os deuses, que Mefistófeles tem essa atuação, se tornando sim um adversário. Adversário dos seus medos, adversário dos seus traumas. Isso porque o ser humano, através de Mefistófeles, vai percebendo que muita coisa que ele carrega para si, no sentido de karmas, pesadelos, medos, abusos sexuais, dependências afetivas, químicas, muitas vezes ele pode ter e mentir para si que não tem, como se fosse frutos do seu eu interno que ele tem medo de olhar no espelho. Mas na maioria das vezes a humanidade não vence esses medos. E ela vai apenas engavetando, empurrando, escondendo no seu subconsciente, de forma que essa egrégora negativa cria vida própria. E Mefistófeles, para quem se acorda e
de cultuar, em se aproximar dessa divindade, ela te leva a se deparar com essa egrégora viva, a ponto de trazê-la para si e entender que ela faz parte de si, mas ao mesmo tempo ela é uma ilusão, ela é sua sombra que você pode vencê-la. Isso porque sombra e luz estarão sempre mescladas, como noite e dia, como sol e lua, como o princípio da criação e o princípio anticósmico que desfaz a criação, que é o próprio vazio. Mefistófeles, ele traz ao ser humano o entendimento que a sua vida é extremamente curta. Uma das principais coisas que aprendi com Mefistófeles é a importância de prosperar, mas a prosperidade vem através de conhecimento e sabedoria. E o conhecimento e sabedoria, através da ciência, nos ensina a ser criativos, e é isso que traz a prosperidade. Mefistófeles ensina a valorizar a vida, porque cada vez mais não caminhamos para estar vivos, caminhamos para perder a vida material, a fim de desencarnar e passar pela grande iniciação. E essa grande iniciação que Mefistófeles procura desde os tempos primordiais preparar o ser humano. É fato que, com muita sorte, você terá no máximo de saúde, com sorte, 75 anos de vida. 75 invernos, 75 verões, 75 primaveras, 75 outonos. O número 4 é um número que rege Mefistófeles, a dupla dualidade, porque Mefistófeles ele é a dualidade, o adversário, o opositor, ao mesmo tempo o iniciador e o professor. Ao mesmo tempo que 75 anos é muito pouco tempo. Então você precisa viver esses 75 anos, você precisa aproveitar esses 75 anos, você precisa desses 75 anos extrair tudo que você pode, que é a única coisa que você vai carregar dessa vida para outra vida, que é o conhecimento. E é somente este conhecimento que vai te dar a chave maior para que o ser humano precisa, que é o processo de identificação de ter a vida eterna, ao invés do seu espírito simplesmente desaparecer pelo processo anticósmico sendo absorvido pelo vazio. Mefistófeles é o grande dragão negro, semelhante ao Ahriman dos contos japoneses, semelhante às entidades como Prometeus, Loki, Azazel. Ele sempre esteve ao longo da história, e assim como Melectaus, que temos na lenda de Lalis, que viveu entre as pessoas, nos diz a demonologia que Mefistófeles também, de tempos em tempos, épocas em épocas, caminha entre os humanos observando a humanidade. Humanidade que, dentro do contexto atual, Mefistófeles prepara e menciona sempre de uma grande guerra, de uma grande catástrofe, que levará as pessoas no final ao desespero e tudo vai terminar em uma grande árvore apodrecida. Este é o fim da humanidade, que pouca solução tem pela maneira como está caminhando, se distanciando dos deuses. Que, através da era de Aquário, se aproxima cada vez mais de adventos de tecnologia, de adventos que estagnam a imaginação, a força dentro do processo criativo espiritual, fazendo com que as pessoas se esqueçam que nada mais somos do que pedaços de terra, vasos de argila. E o que faz quebrar essa argila é a centelha divina, é o processo de iluminação que não pode surgir a não ser pelo processo de caos. Espero que tenham gostado. Entendam então que sim, Mefistófeles, ele é uma entidade real, ele é um daimon, ele é um espírito, um príncipe, um duque que esteve presente desde os tempos. Ele é uma entidade que pode ser extremamente cultuada dentro dos cultos da necromancia, porque ele também é um psicopompo, ele trabalha como atuante no processo de transição do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Ele é uma entidade que tem uma atuação fantástica dentro do processo dos mundos dos sonhos.
E semelhante com o arquétipo de Lilith, ele também domina o processo de íncubos e súcubos, através dos processos de sonhos, pesadelos e de energia sexual dentro de ritos da alta magia, que também é trabalhado o processo do sêmen, do sangue menstrual, através de sistemas no luciferianismo, no satanismo moderno. Mefistófeles, através do processo de Mercúrio, ele pode trabalhar a movimentação da sua vida, no sentido de buscar a prosperidade, mas sempre através do conhecimento, através do processo da dialética de aprender a se comunicar, a desenvolver a erudição. Mas, novamente, saliento, como Senhor das Sombras, ele vai te levar para enfrentar seus medos, para enfrentar as suas sombras internas. Ele vai te levar para uma caminhada no abismo, porque é só assim que você vai aprender a atravessar o mais profundo deserto da alma, que é o habitat no mundo material de Mefistófeles. Um abraço mágico a todos.